Boa noite. Que privilégio me dirigir a você nesta ocasião. Penso ser bem oportuno esse momento. Para tratarmos de algo precioso, nós vamos considerar hoje sobre o maior acontecimento da história. Você já parou para pensar sobre isso? O maior acontecimento da história? Se alguém lhe perguntasse qual o maior acontecimento da história, qual a sua resposta para essa pergunta? O que você me diz? Qual o maior acontecimento da história? Cada pessoa tem uma sugestão. E pelo que eu percebo, parece que todas as sugestões têm fundamento. É lógico, alguém se levanta e diz: o maior acontecimento da história foi a libertação dos escravos e o reconhecimento da classe negra. Outro diz: o maior acontecimento da história foi a Revolução Francesa. Não faltou quem dissesse: o maior acontecimento da história foi a Revolução Industrial. Se você puxar um pouco mais para os nossos dias, você vai encontrar alguém dizendo assim: o maior acontecimento da história é indiscutível, Dr. Zerbino fazer o primeiro transplante do coração. Outro diz: o maior acontecimento da história é o homem ir à Lua. Uma coisa fantástica, indiscutível. Puxando um pouco para os nossos dias, alguém vai falar: o que mudou o mundo mesmo foi a informatização, foi a internet. Você observa que todos esses passos têm um peso no acontecimento histórico. Mas qual o maior acontecimento da história? Essa é a questão. Eu estive recorrendo a um recurso, um acontecimento ocorrido por volta do ano 31 depois de Cristo. Vamos dar uma olhadinha o que nós encontramos. Esse relato pode nos ajudar a ter uma visão deste acontecimento. Evangelho de São João, capítulo 14, verso de 1 a 3. Bom seria você também, com a sua Bíblia Sagrada em mãos, para dar uma olhadinha, para acompanhar. Caso se você não tenha agora, você assiste depois esse vídeo novamente, com a Bíblia na mão, dá uma pausazinha para localizar com rapidez, se tiver dificuldade de localizar os textos, e aí você vai ver bem de perto, para chegar você à sua conclusão. Esse é o ponto importante. Para mim, a minha preocupação, a minha responsabilidade é passar o conhecimento, passar a informação, e você conclui com o seu conhecimento, com a sua experiência. Aqui nos diz o seguinte, verso 1 do capítulo 14, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. É bom considerar uma coisa de primeira vista nesse texto. No verso 2, no verso 1, ele diz para você não ficar atribulado, não se turbe, não se preocupe, não fique ansioso. Não se turbe o vosso coração. Fica tranquilo, fica calmo. Aí no verso 2 ele diz: na casa do meu pai há muitas moradas. Há do verbo haver. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Na casa do meu pai existe muitas moradas. Se não existisse, se não houvesse, se não tivesse, aí eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. E depois ele diz: virei outra vez e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. A promessa da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Um acontecimento fantástico. Muito importante. Agora, vamos considerar que a promessa tem um peso especial. Mais importante do que a promessa é estarmos preparados para usufruirmos da bênção do cumprimento desta promessa. Esse é o passo que nós não podemos esquecer. No Evangelho de São Lucas, no capítulo 24, agora no verso 51,
você vai observar que há uma ligação entre os acontecimentos. O que nós estávamos lendo no Evangelho de São João e agora em São Lucas. São Lucas não teve acompanhando de uma forma presencial a esse acontecimento, mas ele pesquisou, conforme o relato que ele mesmo apresenta no início do capítulo, do primeiro capítulo de Lucas. Ele pesquisou e relata, destinando esse relatório para Teófilo. Aqui nos diz o seguinte: e aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. Jesus, primeiro abençoou os discípulos, depois se afastou deles e foi elevado aos céus. Olha a conexão. Para mim, eu tento imaginar que aquelas palavras do Evangelho de São João, capítulo 14, verso de 1 a 3, estavam bem em uma sequência de acontecimentos, de eventos, próximo a esta cena. Ele primeiro diz, ele faz a promessa de voltar para buscar. Depois ele abençoa e depois ele sobe. É importante isso. Agora, vamos dar uma olhada o que nós encontramos no livro de Atos, no capítulo 1, dos versos de 8 em diante. Verso 8 em diante. No verso 8, ele faz a promessa do derramamento do Espírito Santo. A promessa é importante. Os discípulos receberam a promessa, mas eles não haviam recebido a concretização da promessa. E ainda estavam temerosos por uma grande responsabilidade, por uma grande obra a desempenhar e não se julgar habilitado para elas. Nós lemos assim no verso 8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Essa foi a promessa que Jesus deu. E essa promessa foi antes um pouquinho da ascensão. Olha bem, agora no verso 9 nós lemos as seguintes palavras: e quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. Ele estava olhando para cima e agora ele foi elevado e uma nuvem o ocultou dos seus olhos. No verso 10, olha a beleza da coisa. E estando com os olhos fitos ao céu, os discípulos estavam olhando, estavam... Está notando? Como se fossem hipnotizados. Diz o seguinte: enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco. Há uma outra tradução que diz 2 varões vestidos de branco. Indiscutivelmente, 2 anjos. Os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi recebido aos céus, há de vir, assim como o vistes subir. Deu para observar? Jesus subiu, eles foram testemunhas oculares dessa ascensão, e depois se põe 2 anjos, e agora eles, como diz, avaliam, eles confirmam, eles asseguram essa promessa. Por que vocês estão olhando para o céu? Estão olhando para cima. Esse Jesus que dentre vós foi recebido ao céu, virá da mesma forma que o viste subir. Deu para observar? Então, o que nós entendemos nesse texto? Como Jesus subiu? Ele subiu de uma forma corpórea. Tá certo? Em corpo, em matéria.
Ele subiu de uma forma visível. Os discípulos estavam vendo. Ele subiu de uma forma audível. Ele havia falado para os discípulos. Então, ele subiu de uma forma real. E desta mesma forma ele vai voltar. De forma visível, de forma audível, de forma corpórea, de forma real. Assim será a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Dá para a gente entender direitinho? É o que nós estamos encontrando nesse texto de Atos, capítulo 1, dos versos de 8 até o verso 11. Agora, se nós formos um pouquinho mais distante, nós vamos encontrar na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. A pergunta é: como será a vinda do Senhor? Como será a vinda do Senhor? Praticamente a resposta já foi dada aqui, no livro de Atos, capítulo 1, verso de 8 a 11. Mas vamos dar uma olhadinha mais uma vez. Agora nós vamos olhar o apóstolo Paulo escrevendo a primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Os versos que nós vamos dar uma olhadinha são dos versos 16 até o verso 18. Aqui nos diz assim, olha que bonito, que acontecimento. Eu perco às vezes as palavras para me expressar. Que acontecimento fantástico, que maravilhoso, que lindo, que encantador. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo restarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, diz o apóstolo São Paulo, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, ao encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, o que nós entendemos aqui? Ao som de trombetas, os mortos ressuscitarão, os vivos em Cristo serão levados. Está observando? É como se fosse um quebra-cabeça. As pedras estão se unindo e de uma forma muito encantadora. Alguém pode falar, é muito bonito, é muito belo, é muito encantador para ser verdade. É porque nós estamos acostumados com um mundo tão medíocre, um mundo tão de dificuldades e de problemas, que às vezes nós duvidamos da verdade. Esse é o problema. Nós estamos tão acostumados com a mentira que nós duvidamos da verdade. Esse é o problema. Então, aqui vem mostrando que ao soar da trombeta, os mortos em Cristo irão ressuscitar. Que beleza, que bonito. Agora eu pergunto, no verso 18, portanto, confortai-vos uns aos outros com essas palavras. Meus queridos, quem não tem conhecimento desses escritos, quando perde algum parente, quando perde algum amigo, quando falece alguém da família, ele se desespera, ele arranca os cabelos da cabeça, ele quer entrar no caixão junto com a pessoa, ele quer ser sepultado lá no mesmo local com a pessoa, ele fica desesperado. A pessoa que conhece esses escritos sagrados, ele tem uma paz, ele tem uma serenidade, ele sente triste, é claro, ele perdeu alguém. Ele vai sentir a falta, ele vai sentir a saudade. Mas ele se conforma, ele se conforta, porque ele tem a esperança. Aqui diz que ao soar da trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ele vai poder abraçar novamente. Ele vai poder estar junto de novo. Isso conforta, isso é alegria, isso traz paz, isso traz segurança. Está notando como que é? É assim.
É desse jeito. Agora, quem não tem o conhecimento, oh, que tristeza, que loucura. Está notando? Confortai-vos uns aos outros com estas palavras. Aqui está dizendo. É muito importante. Precisamos de conhecer. Precisamos de pedir, Senhor, me ajuda a confiar, me ajuda a crer, me ajuda a te amar, me ajuda a te obedecer, porque esta promessa para mim é preciosa, ela é significativa, ela tem um sentido especial. Então aqui nós entendemos mais uma coisa. Fortalecemos aquela decisão que nós vimos lá em Atos. É visível, vão ver, é audível, as trombetas vão tocar. É literal, os mortos vão ressuscitar, você vai ver. Então, se porventura alguém estiver pensando, não, será? É isso mesmo? Pensa um pouquinho o que Deus está oferecendo. Agora, nós encontramos no Evangelho de São Mateus, no capítulo 24, no verso 40 até o 42. Um texto que às vezes traz um desconforto para algumas pessoas, que deixa algumas pessoas incomodadas, até pensando que vai ser um arrebatamento secreto. Tem pessoas que creem nisso, são pessoas sinceras, mas ainda que não entenderam essa mensagem. Então, dê uma pensada, ora a Deus, Senhor, é isso mesmo? Até hoje eu pensei que era um arrebatamento secreto. Agora estou vendo que é visível, que eu vou ver. Então, pensa um pouquinho comigo. Vamos dar uma olhadinha? O texto que as pessoas usam, que algumas pessoas usam, para mostrar que é secreto, diz aqui, no capítulo 24, verso de 40 a 42. Diz assim: então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Parece que é secreto, né? Vai levar um e deixar o outro. Não, aqui não falou que é secreto, vai levar um e deixar o outro. Mas não disse que é no escondido? Disse que é no escondido? Não, não disse. Falou que vai levar um e vai deixar o outro. Até aqui não falou que é secreto, só falou que um vai ser levado e o outro deixado. No verso 41 diz, estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixado a outra. Falou, estando duas moendo, uma vai ser levada e o outro deixado. Mas não falou que é secreto, ou falou? Eu não vi. Se falou, então, faz o seguinte, bota no comentário aí do vídeo, tá certo? Escreve embaixo. Olha, esse texto que você mostrou, eu, pelo menos, não estou vendo ele dizer que é no secreto. Falou que vai ser levado um e deixado outro, mas não falou que é em secreto, não. Agora, no verso 43, aí ele me dá uma luz, um esclarecimento para assegurar de que eu não estou errado, de que a posição de que não vai ser secreto é realmente real. Olha como que está dizendo aqui, ó. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então, esse texto do verso 42 dá uma luz para eu entender o verso 40 e 41, que está dizendo, leva um e deixa o outro, leva uma e deixa a outra. E aqui está mostrando que nós temos que vigiar porque nós não sabemos o dia e a hora da vinda do Senhor. Em outras palavras, tem muita gente no planeta, mas nem todos estão vigiando. E quem está vigiando vai ser levado. E quem não está vigiando vai ficar. É isso. É simples. Mas não falo. Até porque temos que entender que nas Escrituras os textos não podem se contradizer, eles não podem entrar em choque. Então, em Atos, falou que Jesus, os anjos confirmaram, Jesus abençoou e subiu visível. Em Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, 17, falou que ao soar da trombeta de Deus, os mortos estarão. Então, você nota que tudo está mostrando que é físico, que é real. Agora, vamos usar uma ilustração agora bem diferente. Tá certo? Só para a gente entender. Um grande acontecimento, um acontecimento bonito, um acontecimento real, um acontecimento histórico, um acontecimento benéfico.
um evento, tá certo? Vai se fazer no escondido. Pensa, teu filho vai se formar. Vai se formar em medicina. Você vai fazer a formatura no escondido para ninguém ficar sabendo que ele se formou? É assim que você vai fazer? Ah, olha, nós vamos fazer a formatura dos formandos desse ano, mas vai ser em secreto, vai ser no escondido. Ninguém vai ficar sabendo, não. Quem formou, formou. Quem perdeu de ano, perdeu. É assim? Não, nada disso. Ao contrário, vamos fazer uma festa, vamos convidar pessoas para encher o auditório. São formandos em medicina. Estarão agora para começar a desempenhar um grande trabalho em prol da sociedade. Eles precisam de ser reconhecidos. As pessoas precisam saber que eles foram vitoriosos, que eles lutaram, que eles passaram por dificuldade, mas venceram os obstáculos. Jesus. No céu, o inimigo tentou denegrir a imagem dele. Quando veio à terra, Adão, o inimigo veio denegrir a imagem de Deus, Pai, o Filho e o Espírito Santo para Adão e Eva, que caíram em pecado. Depois, quando nasceu, o diabo tentou tirar a vida dele logo pequenininho, bebê. Durante a vida toda foi uma vida de perseguição. Morreu em sofrimento na cruz. Diante de todos esses acontecimentos, ele foi suportando, e venceu em todas as dificuldades ele venceu. Agora, você acha que é justo a vinda dele ser escondida? Não. Todo mundo precisa saber que ele venceu e ele vem buscar agora os seus. E que os que estiverem em harmonia, estiverem entregue, se colocarem à disposição para fazer a vontade dele, serão reconhecidos, recompensados, agraciados, abençoados, levados, visível. Todo mundo tem que entender que valeu a pena servir a Deus. E os que não se dispuseram a fazer, os que negaram, os que se omitiram, os que rejeitaram, vão ter que entender que agora eles vão pagar o preço, não é da maldade de Deus, não. Eles vão pagar o preço da escolha que eles fizeram, que eles tiveram oportunidade, mas preferiram ficar no mundo, com os prazeres do mundo, com as coisas do mundo. Por isso que eu aproveito para dizer o seguinte: o maior acontecimento da história é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo para buscar os seus. Eu quero fazer parte desta solenidade festiva proclamada em todo o planeta. Não vai ser escondido, não. Deus vai me levar na vista de todo mundo. Todo mundo tem que ficar sabendo que eu me dispus a servir ao Senhor. Todo mundo precisa saber, eu me coloquei, eu sofri, eu me desgastei para fazer a vontade do Senhor. Mas estou recebendo agora uma recompensa e todo mundo vai contemplar a minha vitória. Mas os que quiserem se agregarem comigo, aos que quiserem aceitar Jesus também, os que quiserem fazer a vontade de Deus também, poderão gozar dessas bênçãos, desses benefícios e de serem vistos também por todos que estão rejeitando. Deu para entender direitinho? Deu para entender essa mensagem? A vinda do Senhor, o maior acontecimento da história. Eu quero participar deste acontecimento. Eu quero estar presente. Eu aceito. Eu quero servir ao Senhor de todo o meu coração. E você? Você quer também? Se você não decidiu ainda servir ao Senhor, esta é uma oportunidade. Você deve fazer agora, aí. Senhor, me ajuda, eu quero te servir. E se você já tomou a decisão de servir a Deus não é uma vez só na vida, não. É todo dia, é toda hora. A cada momento eu estou decidindo.
A cada momento o inimigo está me tentando. Não, Senhor, eu não quero servir o inimigo, eu quero servir o Senhor. Me toma em tuas mãos, me segura. Não quero cair, não quero fazer a vontade do inimigo. Quero fazer a tua santa vontade. Quero te servir, quero andar nos teus caminhos. Quero viver contigo na eternidade. Por isso estou tentando, lutando, pedindo ao Senhor ajuda para eu viver agora, nessa terra, em comunhão com o Senhor. Esse é o meu desejo. Esse é o desejo do meu coração. Esse deve ser o seu desejo também. Agora, se você gostou dessa mensagem, se você entendeu essa mensagem e gostou, divulgue para outras pessoas, para que eles conheçam também essa mensagem maravilhosa. Se eles já decidiram para continuarem nessa decisão de a cada instante estar ao lado do Senhor. E se eles estão se omitindo, que eles possam ser tocados pelo Espírito Santo. Quem sabe você mandando essa mensagem, eles podem ser tocados. Agora tem um fator importante. Um fator. Aproveita. Não perca tempo, não. Se coloque nas mãos de Deus. Assim, você está se preparando para o maior acontecimento da história. Pela graça de Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero estar presente nesse grande acontecimento, em nome de Jesus. Que você esteja também. Amém?